Os séculos passam, o ser humano adquire conhecimento, tecnologia, mas coisas tão simples que nós já deveríamos ter superado, como o racismo, ainda é tão forte no meio da nossa cultura, no meio da nossa sociedade. Às vezes cometido até por cristãos, nós vemos essa arbitrariedade sendo cometida. Mas a Bíblia, ela é muito clara, principalmente nas palavras de Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Paulo diz assim: não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, não há homem nem mulher, não há preto nem branco, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. E aí, Paulo é muito categórico, ele diz que o racismo é pecado. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 8 e 9, todavia se estás cumprindo a lei real, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia Sagrada, deve amar ao teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem se a gente faz isso. Se a gente ama o próximo, a gente está fazendo o normal, o básico. Mas se a gente faz acepção de pessoa, a gente comete pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Isso já no tempo de Paulo. Nos dias atuais também é pecado cometer racismo, porque a lei também diz isso. Todos os homens, gente, têm o mesmo sangue. Nós temos o mesmo Pai que é Deus, nós temos a mesma origem. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, né? Aí já são todos os apóstolos, são atos de todos os apóstolos, é um conjunto, é a opinião dos apóstolos, no capítulo 17, versículo 26, que diz: e de um só fez todas as raças dos homens. Para quê? Para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus aceita as pessoas de qualquer raça, de qualquer cultura, de qualquer nação, de qualquer forma. A Bíblia diz assim: vinde a mim como estais. A Bíblia diz: e Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, a Bíblia é especial demais. Aí Pedro, lá em Atos dos Apóstolos também, capítulo 10, versículo 34, versículo 35, Pedro tomou a palavra, porque Pedro discriminava os judeus, aliás, os judeus não, Pedro discriminava os samaritanos e os gentios. Aí Pedro diz assim: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação teme e pratica o que é justo. O crente em Cristo Jesus, o cristão em Cristo Jesus, ou qualquer ser humano de caráter e de boa índole, pratica a justiça, pratica o que é justo. Racismo é pecado. Deus não faz acepção de pessoa. Deus ama você. Deus abençoe a sua vida.